Estão me ouvindo bem, hein? Sim, professor. Bom dia. Bom dia. Então, vamos falar de luxação congênita de quadril, tá? Patologia aí do quadril, a gente já falou, nós falamos lá de leg calf path, que foi uma patologia do quadril, epifisiólise, e agora nós vamos falar de luxação congênita de quadril, tá? Esse está passando aí direitinho. Está passando o slide, não estão? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Professora, a gente não está vendo nenhum slide ainda, tá na sua pasta com vários arquivos. Ah, é? Então, desculpa, vamos fazer aqui de novo. Luta isso. Pronto. Então, vamos lá. Luxação congênita de quadril. Mais uma aula aí remota, torcendo para acabar isso logo, né? Para a gente voltar no presencial. Vocês já estão vacinando já, pessoal? Já vacinaram? Não, eles vacinaram só os internos. Ah, só os internos, né? Tem alguma previsão para vocês ainda? Já? Que eu saiba, não. Tiveram alguns alunos que conseguiram se vacinar nas suas cidades, mas eu acho que de um total foi a minoria. Certo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Luxação congênita de quadril, como eu falei, né? Nós já vimos leg calf path, e agora nós vamos falar das luxações do quadril. Luxação do quadril ou displasia do desenvolvimento do quadril. É a expressão genérica que engloba várias anormalidades anatômicas do quadril. Então, vocês vão ouvir falar muito em displasia, desenvolvimento do quadril, ou a luxação congênita de quadril, tá? Elas podem ser congênitas ou desenvolver-se após o nascimento. É isso daqui, olha. Isso é um quadril de uma criança. Por que a gente sabe de uma criança? Por causa do núcleo de crescimento. Aqui o lado direito, ao lado esquerdo, você vê que aqui tem o núcleo de crescimento articulado direitinho, e aqui, ó, a gente está vendo já uma displasia, desenvolvimento desse quadril, ó, já não tem um núcleo de crescimento aqui, ele não desenvolveu, esse quadril está subluxado, está fora aqui já do acetábulo, olha a diferença aqui. Isso é uma displasia de desenvolvimento do quadril, tá? Olha. A gente pode ter um quadril instável, a gente vai ver muito isso. Quando você, na pediatria, vocês estão fazendo a pediatria, o pediatra lá no pós-parto, já na primeira avaliação, eles já fazem os testes do quadril, para ver se esse quadril está instável, se esse quadril está estável. A gente vai ver as manobras mais à frente na aula. Tá? Então, ele pode ser um quadril só instável, que o prognóstico é bem melhor, né? Pode ser um quadril displásico, ele começa a fazer... A displasia é o quê? Uma deformidade progressiva desse quadril. É um quadril, normalmente, ele está instável e ele começa a sofrer algumas alterações do desenvolvimento dele. Pode estar um quadril já luxado, totalmente luxado, ou um quadril subluxado. A gente vai falar isso durante a aula. Olha aqui, olha. Quadril de um recém-nascido, o lado esquerdo aqui alinhado, está centrado. Olha o lado direito, como é que está esse quadril totalmente luxado. Você vê que ele tem uma instabilidade do lado direito. Não sei. Aqui um pouco da anatomia, né, do quadril, na vista anterior. E a luxação do quadril, ela pode ser pré-natal, durante ainda a gestação, ela pode ser durante o parto, perinatal, ou pós-natal, pós-parto. As luxações típicas, elas ocorrem em crianças normais. E as atípicas, naquelas crianças
teratológicas, né? Ocorrem antes, às vezes, do nascimento, nas artrogriposes, aquelas mais formações neuromusculares, onde ele faz uma luxação desse quadril. Então, elas são consideradas atípicas. As típicas, a criança normalmente com desenvolvimento normal e, de repente, ela começa a sofrer alterações desse quadril, levando à luxação. Do nascimento até a maturidade, 16 anos, o quadril passa por uma longa evolução e transformação cartilaginosa e óssea, né? Crescimento concêntrico da cavidade, que é esférica e profunda do acetábulo, né? O quadril, 60% do quadril instável, para a gente ver, ó, como é que ele vai mudando e vai sofrendo evoluções durante o tempo. 60% do quadril instável normaliza na primeira semana, tá? E 90% do quadril instável normaliza na segunda e terceira semana do mês, no pós-parto, tá? No mês, segundo ou terceiro mês de vida. Então, assim, a maioria da instabilidade do quadril, a gente vai ver durante a aula que ela evolui para estabilidade no segundo e terceiro mês. Por isso que a gente sempre faz, o pediatra faz a avaliação, a gente pede uma avaliação ortopédica, a gente faz uma avaliação da instabilidade do quadril. Eu fiz uma manobra de ortolane, ou de Barlow, que na verdade a gente faz para tentar luxar para ver a instabilidade do quadril, e eu estou sentindo um estalito desse quadril, me parece que ele está instável. E aí a gente faz algumas orientações no pós-parto, vocês vão ver no tratamento, e o paciente evolui 90% no segundo e terceiro mês de vida para a estabilidade daquele quadril. Lembrando que a articulação do quadril, né? A gente tem 3 articulações aqui, olha, são 3 ossos, o ilíaco, o isquio e o pubis, né? Ele é formado pela junção de 3 ossos, e a gente vai ver a importância da cartilagem no desenvolvimento do quadril dessas 3 articulações. 3 elementos interferem para a morfologia normal no final do crescimento do acetábulo. A gente vai falar disso. Ó. Cartilagem subcapital, aquela cartilagem que tem... Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Cartilagem subcapital é essa cartilagem logo abaixo da cabeça do fêmur. Isso aqui, a gente vai falar muito dessa cartilagem aqui. Essas cartilagens interferem no desenvolvimento do quadril. Então, olha, cartilagem subcapital assegura o comprimento do colo femoral e o crescimento de toda a sua extremidade superior. Então, é uma cartilagem importante que a gente vê no desenvolvimento do quadril do paciente. 30% do crescimento definitivo do membro está ligado a essa cartilagem, que é aquela cartilagem subcapital, logo abaixo da cabeça do fêmur. A outra cartilagem que é importante no desenvolvimento do quadril é a cartilagem do trocânter maior, aquela cartilagem que tem logo no trocânter maior. Eu vou mostrar para vocês. Que ela vai definir o ângulo de varização. Se ela tiver alguma alteração nessa cartilagem, a gente vai ter um fêmur ou varo ou valgo, quando a gente tem alteração nessa cartilagem. O ângulo cérvico-diafisário, aquela angulação do colo do fêmur com a diáfise do fêmur. Então, assim, uma cartilagem que qualquer alteração nessa cartilagem, a gente vai ter deformidade de angulação do nosso colo do fêmur. Enfraquecimento ou paralisia do glúteo médio, porque o glúteo médio está inserido no trocânter maior. Então, quando você tem uma alteração, por isso que a gente vai ter
o valgismo ou o varismo do nosso colo do fêmur, tá? Então, é uma cartilagem também importante no desenvolvimento do quadril. A outra cartilagem é a cartilagem Y ou trirradiada, que é essa cartilagem aqui, ó, cartilagem Y, que é a cartilagem dos 3 ossos que compõem o acetábulo. Ela forma um Y. Naquela imagem lá atrás, das 3 articulações dos 3 ossos que compõem o acetábulo, elas formam um Y. Então, a gente chama de cartilagem Y ou trirradiada. É uma cartilagem que também vai interferir no desenvolvimento do nosso quadril, tá? Do quadril do nosso paciente. Então, aqui, ó, crescimento e morfologia do acetábulo. Se você tiver alguma alteração nessa cartilagem, a gente vai ter uma deformidade no nosso acetábulo. Quando você tem uma deformidade no seu acetábulo, você provavelmente vai desenvolver uma instabilidade desse quadril. 50% do crescimento da pelve está inserido no desenvolvimento dessa cartilagem. Ao nascer, o acetábulo é imaturo porque a maior parte dele é cartilagem, por causa da cartilagem trirradiada, circundado por estruturas fibrocartilosas do limbo. O limbo é uma estrutura que tem dentro, uma proteção dentro do acetábulo, protegendo essa cartilagem trirradiada, essas 3 articulações. Então, a gente falou da cartilagem subcapital, da cartilagem do trocânter maior e da cartilagem trirradiada, que é a cartilagem da junção dos 3 ossos da pelve. Dúvida até aqui? A epidemiologia, de 1 a 1,5 para cada 1.000 nascidos vivos vão apresentar alguma instabilidade do quadril. A incidência é maior no sexo feminino, 8 para 1, sexo feminino mais suscetível à displasia do quadril. A incidência varia de acordo com a região, comum no norte da Itália e sul da Alemanha. Na raça negras e chinesas é muito raro em negros. Fatores de risco para a luxação congênita do quadril. Crianças de primeira gestação são as primíparas, tá? Presença de oligodramia, pouco líquido miniótico. Sexo feminino, a gente já falou que é mais comum. Pacientes de apresentação pélvica durante o parto podem desenvolver ter uma incidência maior de luxação congênita de quadril, porque não desenvolve na posição fetal, né? História familiar tem uma incidência, é pouca, mas existem estudos comparando história familiar com luxação congênita do quadril ou displasia de quadril. O lado esquerdo, 60% é mais comum do lado esquerdo do que do lado direito. Provavelmente, isso está ligado ao posicionamento durante a gestação, tá? Mais comum do lado esquerdo do que do lado direito, bilateral em 20% dos casos. Não é muito comum, mas existem casos de apresentarem de forma bilateral. Professor, Oi. eu não entendi a apresentação pélvica. Por que ela gera um fator de risco? Porque assim, porque a posição do feto normalmente, deixa eu ver, eu tenho uma imagem aqui, ó. Normalmente é assim, olha, a posição fetal do parto, ela é assim. Então, assim, esse quadril, ele não apresenta nenhum sofrimento durante a sua gestação. Na posição pélvica, essa criança está invertida. A pelve dele está aqui e a cabeça está aqui em cima, no útero. Então, esse quadril ele tem um sofrimento maior durante o seu desenvolvimento. Então, as crianças que apresentam
a posição pélvica tem uma predisposição de apresentar alteração do desenvolvimento da cartilagem do quadril. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. A etiologia é desconhecida, as causas são multifatoriais, hiperlacidão ligamentar, uma frouxidão dos ligamentos, excessiva antiversão ou valgismo femoral, antiversão ou deficiência desse acetábulo, má posição intrauterina, apresentação pélvica, como eu falei, a cavidade acetabular fica preenchida ou por um tecido que a gente chamado pulvinar. O tecido pulvinar é um tecido cartilaginoso que, às vezes, ele desenvolve dentro do acetábulo, nessa cartilagem, dificultando o desenvolvimento da cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Tá? Mas isso são muitas discussões que ainda não chegaram numa etiologia ainda cravando, o problema é isso. Não, são multifatoriais que podem levar à alteração do desenvolvimento da cartilagem do quadril. Tá? Existe também, na parte etiológica, uma influência hormonal, às vezes hormônios de crescimento, hormônios tireoidianos, enfim, vários estudos em relação à alteração hormonal que podem levar à alteração do desenvolvimento da cartilagem, base genética, fatores ambientais intrauterinos, como eu falei lá, a oligodramia, pouco líquido amniótico, que podem gerar um sofrimento fetal durante o seu desenvolvimento e sofrimento do quadril dessa criança, como, às vezes, no desenvolvimento pélvico. São todos fatores ambientais que podem levar à alteração do desenvolvimento do quadril de uma criança. Esse recém-nascido está embrulhado apertadamente num cobertor que mantém o quadril do recém-nascido numa posição maléfica de extensão e adução. Estudos mostram que essa posição, a gente chama de posição de charuto, a criança está com uma perna esticada em extensão e adução. Isso está forçando o quadril dela a luxar posteriormente. Este costume é um fator na causa de luxação inicial de um quadril congenitamente instável e então deverá ser evitado. Porque quando você pega uma criança e faz o teste, você vê que esse quadril está instável, a rotação interna, a adução, você está forçando esse quadril à cabeça do fêmur posterior. Então, não é uma posição legal hoje em dia. Estudos mostram que essa posição é maléfica para o quadril. Aqui, Esta é a posição, numa criança, posição intrauterina. Articulações do quadril são mantidas constantemente em flexão completa, porque quando ela está em flexão, você centraliza a cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Tá? Isso é uma posição agradável para o desenvolvimento do quadril. Isso daqui, que antigamente se fazia, pegava na perna do bebê e batia na bunda para ele chorar. Os estudos mostraram que isso é muito maléfico para esse quadril. Você imagina a criança ficar 9 meses numa posiçãozinha aqui, em flexão desse quadril, confortável, e aí, no primeiro momento de vida dele, você pega e faz uma hiperextensão desse quadril, ainda bate na bundinha dele. Isso aqui para o quadril é um horror. Tá? Então, isso aqui tem que ser evitado. Hoje em dia, a criança nasce, pega no colo, não tem esse negócio de esticar a perninha dele, bater no bumbum dele, não. Porque esse quadril, a gente sabe que é um quadril
imaturo e é um quadril que pode sofrer uma agressão. Isso aqui é um sofrimento muito grande, é uma agressão muito grande ao quadril do recém-nascido. Então, isso sempre deve ser evitado. Quadro clínico, pessoal. A simetria das pregas cutâneas. Eu pego uma criança, um recém-nascido, você vai ver lá a coxa, a região glútea, o oco poplíteo, você vai ver, ele tem aquelas pregazinhas cutâneas posterior ali no bumbum. Você começa a avaliar e você vai ver que quando ele tem uma alteração no quadril, as pregas elas estão assimétricas. Ó, encurtamento do membro, rotação externa do membro, são todos sinais, avaliação no quadro clínico que podem estar alteradas, que você vai fazer logo o diagnóstico. Proeminência exagerada do trocânter maior, você pega aquele quadril onde o trocânter maior dele ali, você vê que está diferente do outro lado. Provavelmente esse quadril está instável ou está luxado. Uma limitação da abdução do quadril, não consegue abrir a perna, um lado ele abre, o outro lado não vai, porque está bloqueado ou está luxado. A marcha do pato, a luxação bilateral, isso aí o paciente, quando está no período da marcha já, eu vou mostrar para vocês, ele está luxado dos dois lados do quadril, ele anda igual um pato. Por quê? Porque ele tem uma instabilidade do quadril bilateralmente. Eu vou mostrar mais à frente. Tá? Uma hiperlordose, uma luxação bilateral. Isso é mais o paciente também durante o período já da marcha. Se é uma hiperlordose, você tem sempre que pensar em luxação do quadril. Eu vou mostrar também. Aqui, ó, alteração da prega cutânea. Olha aqui, ó. Olha a prega cutânea aqui, não está batendo com essa. Olha aqui o do oco poplíteo, olha a prega cutânea como está diferente. Olha aqui, ó, a prega da nádega dele como está diferente. O paciente tem alguma alteração desse quadril, tá? Ó, a abdução do quadril. Esse aqui faz uma abdução normal do lado direito. Olha aqui do lado esquerdo, está bloqueado, ele não consegue fazer a abdução. O exame clínico vai te auxiliar muito para você começar a entender e perceber que esse quadril tem alguma alteração. A luxação bilateral do quadril. Paciente, a gente chama de marcha do pato, a marcha do pato, porque ele está luxado, está fora do lugar, está luxado os dois lados, e aí ele fica fazendo uma marcha, mas ele não tem sustentação do quadril, certo? E ele fica claudicando os dois lados. Ó, hiperlordose, isso é um sinal também de luxação bilateral do quadril. Esse osso está aqui em cima e a múscula está sustentado só pela musculatura que tenta compensar com a parte lombar. Você pega um paciente de 10, 12, 13 anos, com uma hiperlordose, você faz o raio-x do quadril, ele tem uma grande chance de estar luxado bilateralmente. No exame físico, existem algumas manobras também que vão nos auxiliar para fazer o diagnóstico. A gente tem a manobra de Ortolani, eu vou mostrar todas elas, tá? Manobra de Ortolani, a gente faz no recém-nascido, a manobra de Barlow também no recém-nascido. Sinal de Trendelenburg é um sinal, mas aí já é durante a marcha, o paciente na deambulação. Eu vou mostrar para vocês que você vai perceber que tem alguma alteração no desenvolvimento desse quadril, ou alguma alteração já instalada nesse quadril. Sinal de Galeazzi, a gente consegue também avaliar se tem uma luxação do quadril. Manobra de Thomas é até a segundo e terceiro mês de idade. Eu vou mostrar cada manobra dessa. Ó.
posicionamento adequado da criança e das mãos do examinador para a realização das manobras de Barlow e Ortolani. Que é isso? Você bota o paciente de decúbito dorsal, segura a perna dele em flexão, tá? E a abdução desse quadril. Ó, isso aqui é um quadril luxado e um quadril normal. Qual a diferença da manobra de Ortolani e da manobra de Barlow? A manobra de Ortolani você faz para reduzir esse quadril. Você pegou ali esse quadril, o paciente tem uma assimetria de pregas, ele tem um bloqueio de abdução desse quadril, eu fiz um raio-x, ele está luxado esse quadril. Eu vou fazer a manobra de Ortolani. Manobra de Ortolani para me reduzir esse quadril. Ó, eu puxo, eu faço uma tração desse fêmur, rodo ele externamente e rodo ele internamente. Na verdade, eu traciono, faço a abdução e rodo internamente, para a gente tentar reduzir. Essa manobra é assim, eu traciono e faço isso. Faço esse movimento para reduzir o quadril. É a manobra de Ortolani. A manobra de Barlow, o quadril não está luxado, mas você faz um movimento para ver se ele está instável, se ele está subluxando ou se ele está luxando mesmo completo. Tá? Você vai fazer a compressão, a abdução e rodar internamente também. Você faz isso daqui, ó. Empurra e roda isso. Ele vai instalar para ver se ele está luxado. Se ele está instável, se ele tem uma instabilidade nesse quadril. É mais ou menos isso, olha. Só para vocês terem que guardar que a manobra de Ortolani é para reduzir o quadril. E a de Barlow, o quadril não está luxado, mas você quer testar a instabilidade dele. Tá? Essa é de Ortolani, essa aqui é de Barlow. O quadril não está luxado na manobra de Barlow. Então, isso é questão de prova. O teste de Barlow, eu vou reduzir o quadril? Não, o quadril está reduzido. Você só vai testar a instabilidade desse quadril. Se ele faz um cliquezinho de instabilidade, se ele luxa completamente, tá? Sinal de Trendelenburg é isso daqui. Ó. Após o início da marcha, o quadril luxado acarreta uma diminuição da força do músculo glúteo médio. A gente sabe que o glúteo médio segura, faz a estabilidade do nosso quadril. Quando ele está luxado, esse glúteo médio é que tenta sustentar, mas ele não consegue segurar toda a força do quadril. Então, ele cai. Mais ou menos isso daqui, olha. Paciente, você pede o paciente para ficar numa perna, depois pede ele para trocar com a da perna. O sinal de Trendelenburg positivo, quando a criança apoia-se no membro inferior afetado, ocorre uma queda da nádega contralateral. Isso daqui, ó, o quadril está aqui em cima, está luxado, aí você vê uma queda do quadril contralateral. Isso aqui é um sinal de Trendelenburg. Qual o quadril que está luxado aqui? Do lado esquerdo. Quando ele apoia no quadril luxado, o outro lado tem uma queda. A gente chama de sinal de Trendelenburg. Sinal de luxação do quadril esquerdo aqui. Quando você pede a criança para ela ficar na perna direita, só na perna direita ela fica normal, o quadril a bacia fica alinhada. Quando você pede ela para ficar na perna esquerda, que está luxada, o outro lado cai. Tá? Esses são sinais no exame clínico. Isso é o sinal de luxação do quadril. Outro sinal que eu falei é o sinal de Galeazzi. Isso é bem simples. Você bota o paciente de decúbito dorsal, faz a flexão dos joelhos dele, você vai ver uma simetria na altura do joelho.
Sinal que o quadril aqui, ó, está luxado, porque ele tem um encurtamento dessa perna. Isso é sinal de encurtamento do membro inferior aqui, o esquerdo. Provavelmente ele tem uma patologia, uma luxação do quadril esquerdo. É sinal de galease, chamam isso. Guardem esses sinais, hein, pessoal? Manobra de Thomas, ó. Perda da contratura em flexão normal do joelho, na luxação congênita do quadril. Quando você bota o paciente em decúbito dorsal, faz uma flexão desse joelho e ele não consegue sustentar essa perna, ela cai. Tá? Isso é uma perda da contratura da flexão do joelho. Ele não consegue flexionar e ele perde. Essa manobra de Thomas, que a gente chama. Faz a flexão e solta o paciente, não consegue sustentar em flexão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Manobra de Barlow, teste de Ortolani, teste de Galeazzi, teste de Trendelenburg. Vamos lá. Manobra de redução do quadril luxado. Então, a gente vai reduzir um quadril luxado. Manobra de teste de Ortolani, né? Que o quadril está luxado e você vai reduzir. Então, é o teste de Ortolani. Teste provocativo, ou seja, provocar uma luxação em um quadril luxável. Você vai provocar uma luxação. Se você vai provocar uma luxação e não está luxado, a manobra de Barlow. A criança se mostra incapaz de sustentar a pelve, paralelo ao solo, quando apoiado somente em um pé. A gente viu que é o Trendelenburg. Você bota o paciente em pé, pede ele para trocar de perna. Quando ele não consegue sustentar a pelve contralateral cai, é o sinal de Trendelenburg. Desnivelamento dos joelhos quando mantemos os quadris e os joelhos fletidos, com a criança em decúbito dorsal. É o Galeazzi, quando você vê que tem um encurtamento, tem uma simetria dos joelhos durante a flexão. Entenderam, pessoal? Diagnóstico. Raio-X simples. Recém-nascido é de difícil execução e interpretação. É verdade, porque como ele não tem ainda físios de crescimento da cabeça do fêmur, isso dificulta muito para você ver se ele está centrado no acetábulo, se não está. Então, o raio-X é um exame, lógico que vai te auxiliar sempre, mas é um exame mais chato mesmo de avaliar no recém-nascido. A partir do segundo, terceiro mês de idade, quando ele passa a ter uma importância maior, porque você consegue já avaliar uma simetria da articulação do quadril. Principalmente após o quinto mês de idade, porque você já tem o núcleo de crescimento da epífice femoral, que vai te dar um norte melhor, um direcionamento melhor de fazer o diagnóstico, quando você já tem ali a fise ou núcleo de crescimento da cabeça do fêmur. A partir do quinto mês, o raio-X começa a te auxiliar com uma facilidade. Ultrassonografia. Quem for fazer diagnóstico por imagem depois, for direcionar aí a vida profissional para exames complementares, vocês vão ver que a ultrassonografia é o melhor exame para avaliar o quadril do recém-nascido e da criança até 6 meses de idade. Quem for fazer o curso, eu fiz um curso de ultrassom, mostro músculo esquelético, e existem algumas angulações durante o exame da ultrassonografia, algumas linhas que você traça durante o exame, que te dão um diagnóstico preciso se essa criança tem um quadril luxado, se tem um quadril instável, se tem um quadril em risco. O ultrassom
no recém-nascido é o melhor exame para você fazer o diagnóstico de displasia de desenvolvimento do quadril, tá? A criança recém-nascida e até 6 meses de idade. É um belo diagnóstico para você fazer o diagnóstico. De volta. A gente passa. Aqui, ó, seu exame, ultrassom. Aqui, essa criança já estava em tratamento. Eu vou mostrar para vocês. Isso é um suspensório de Pavlik. É um suspensório que é usado quando você faz o diagnóstico de instabilidade do quadril ou de alteração do desenvolvimento do quadril. E aqui o paciente, provavelmente esse paciente aqui estava fazendo um controle de tratamento para avaliar como estava o desenvolvimento desse quadril, mas aqui ele já estava em tratamento. Isso é um suspensório que mantém o quadril em flexão e abdução. Isso aqui é um exame de ultrassom. Aspecto radiológico, a incidência de von Rose, que a gente fala que é a dupla abdução, é um raio-x que a gente faz com rotação interna. A criança com menos de 5 meses de idade, normalmente a gente faz esse raio-x, que é isso daqui, ó. Você faz um raio-x em AP, em dupla abdução, você vai passar uma linha, a diáfise do fêmur, ó, nos dois lados, e você vai ver que há uma mudança na angulação. Na verdade, eles tinham que ser simétricos. Essa angulação, essa linha tinha que bater com essa daqui, né? Como você vê que ela sai do eixo, ó, você tem uma alteração no desenvolvimento do quadril aqui do lado esquerdo. A gente chama de incidência de von Rose, é um raio-x que você faz em dupla abdução. Abre a perna da criança e faz um raio-x em abdução, tá? Outro aspecto radiológico, nós estamos falando dos aspectos radiológicos agora, tá? Incidência de von Rose, que é essa dupla abdução a 45 graus. Linha anciforme de Shenton, que é um aspecto radiológico que eu vou mostrar para vocês. Ó, a borda inferior do colo femoral e teto do forame obturatório, que é isso daqui, olha. A gente já falou na outra aula de linha de Shenton, que é essa linha aqui, ó. A linha de Shenton, ela vem do colo do fêmur com ângulo do forame obturador. Você tem uma... Ó, você perde esse alinhamento, porque o normal é isso daqui, ó. Ó, colo do fêmur com o ângulo do forame obturador. Isso aqui é uma linha de Shenton normal, tá? Olha, uma linha de Shenton normal. Isso vocês vão levar para a vida inteira. No adulto também ela se mantém, tá? Isso aqui não é só no criança, não. Quando você pega aí um paciente, vocês começarem a acompanhar a urgência, não sei se vocês já acompanham, você pegar um paciente idoso, principalmente uma fratura do colo do fêmur, uma fratura transtrocanteriana, na hora que você fizer o raio-x, você vai lá e eu quero ver a linha de Shenton. Você vai ver que ela está perdida, a linha de Shenton. Ela tem uma alteração na linha de Shenton, que é essa linha aqui, olha. É o colo do fêmur com forame obturador. Essa é uma linha de Shenton normal. Essa é uma linha de Shenton patológica. Você começou aqui no colo do fêmur, você vai ver que ela não está batendo com o ângulo do obturador. Tem uma alteração nesse quadril. Ó, linha de Shenton está alterada, dos dois lados, aqui bilateral. Ó, linha de Shenton, ó, alterada. Essa aqui é uma linha de Shenton normal. Ó.
Ó, colo do fêmur, o ângulo do forame obturador. Outro aspecto radiológico que a gente tem, ó, linha dos quadrantes, os quadrantes de ombredame, que a gente chama. Ó, linha horizontal passando pela cartilagem trirradiada, eu vou mostrar para vocês, que a gente chama de linha de Higenheim. E a gente traça uma outra linha vertical passando lateralmente ao acetábulo, que a gente chama de linha de Perkins. Quadril luxado fora do quadrante, inferomedial. O quadrante normal é um quadrante inferomedial. É isso daqui, pessoal. Olha. A gente traça aqui a cartilagem trirradiada, né? Dos dois lados. Você passa uma linha horizontal aqui, tá? Que a gente chama de linha de Higenheimer, que é essa linha do quadrante da cartilagem trirradiada, que é essa linha aqui, linha de Higenheimer. E a gente traça uma outra linha na borda lateral do acetábulo, que é a linha de Perkins. Aqui, ó, borda lateral do acetábulo, a gente passa uma linha aqui, que é a linha de Perkins. Ó, borda lateral do acetábulo, a gente traça uma linha vertical. O quadril normal, ele tem que ficar... Aí nós fizemos os quadrantes aqui, olha. O quadril normal, ele tem que ficar no quadrante inferior interno. Se você tem um quadrante inferior lateral, opa, esse quadril aqui tem alguma alteração. Então, a gente chama de linha do quadrante, é isso daqui, ó. Linha de Higenheimer e linha de Perkins. Também é uma... Opa, desculpa. Também é um aspecto radiológico. Estão entendendo, pessoal? Pode me interromper aí, hein? Tá legal? Também é um aspecto radiológico que a gente chama linha dos quadrantes. Então, a gente falou aqui, ó, incidência de von Rosen, que é um aspecto radiológico. Outro aspecto radiológico é a linha de Shenton. Outro aspecto radiológico, linha dos quadrantes. Ó, você traçar aqui, ó, linha de Higenheim na cartilagem trirradiada. Borda lateral do acetábulo. Traça aqui. Opa, esse quadril meu aqui está normal, porque ele está no quadrante inferior e interno. Esse aqui está no quadrante superior lateral, externo. Esse quadril é patológico. Aspecto radiológico dos quadrantes. Linha dos quadrantes. Dúvida? O outro aspecto radiológico que a gente chama é a tríade de Puth, que é a verticalização do acetábulo. Quando você tem essa tríade aqui, ó, é um aspecto radiológico que a gente vê durante o raio-x, que também mostra o nosso quadril ou luxado ou um quadril em risco, que é a verticalização do acetábulo, hipoplasia do núcleo cefálico e afastamento do maciço trocanteriano. É isso daqui, ó. Ó. Uma verticalização desse acetábulo. Você vê que o acetábulo aqui está quase vertical. Tá? Olha aqui, ó. Olha a diferença desse acetábulo e olha a diferença desse acetábulo. A gente chama de tríade de Puth. Desculpa, pessoal.
é a verticalização do acetábulo. Hipoplasia do núcleo de crescimento, a gente não tem aqui, ó. Aqui desse lado você já tem o núcleo de crescimento da cabeça do fêmur, aqui você não tem, tá? E a outra tríade é afastamento do maciço trocanteriano. O que é isso? Ó, o trocânter aqui, olha o afastamento que tem do trocânter do lado patológico para esse lado aqui. A gente chama de afastamento do maciço trocanteriano. O afastamento é sinal de patologia desse quadril. Uma luxação, uma displasia de desenvolvimento desse quadril. É um aspecto radiológico também, que é a tríade de Puth. Ó, verticalização desse acetábulo. Não tem a fise de crescimento e afastamento do maciço trocanteriano. Um aspecto radiológico que a gente chama de tríade de Puth, isso aqui. Se você traçar o quadrante aqui, como eu falei, também vai estar alterado. Se você vier aqui no arco de Shenton, esse arco de Shenton aqui está mantido. Olha esse arco aqui, como é que está totalmente fora. Se eu traçar a linha aqui do colo do fêmur, com um ângulo do forame obturador, você vai ver que está totalmente fora essa linha de Shenton. Outro aspecto radiológico, pessoal, é o índice acetabular. O que é o índice acetabular? No nascimento, este ângulo é de 25 a 30 graus, que é o normal. Eu vou mostrar como é que faz esse ângulo. Aos 12 meses de idade, este ângulo está em torno de 15 graus. Então, no recém-nascido, até 30 graus, de 25 a 30 graus, tá legal. Tá? Você vê que depois ele vai diminuindo. Mas, normalmente, esse aspecto radiológico a gente vê em recém-nascido, ou até 6 meses de idade. O que é o aspecto radiológico do índice acetabular? Você traça uma linha na trirradiada, como lá no quadrante, certo? E faz uma angulação da borda superior do acetábulo. Faz um ângulo na linha superior do acetábulo. A gente vai ter um índice, essa angulação. Você vê que do lado normal ele tem um ângulo de 20 graus. Do ângulo patológico, ele está com 36 graus esse ângulo. A gente chama de índice acetabular. E aí você vai para as outras linhas. O arco de Shenton está alterado, o lado esquerdo aqui está normal, o lado direito está patológico. Você tem um índice acetabular também patológico. Aqui ele está com 36 graus. A gente sabe que é até 30 graus. Esse lado aqui está com 20. Isso também é um aspecto radiológico para você fazer o diagnóstico. Índice acetabular. Traçou uma linha na trirradiada. Borda superior do acetábulo. Você vai ter uma angulação. Aqui tem 40 graus e aqui tem 35 graus. Ô, professor, você falou que até 30 graus acima disso é patológico. Está aqui, é patológico. O índice acetabular está muito alto. Esse paciente tem uma alteração, uma displasia de desenvolvimento do quadril bilateral. Tem um arco de Shenton alterado dos dois lados. Se você traçar a linha dos quadrantes, você vai ver que ele está fora do quadrante. Então, esse quadril é um quadril patológico bilateral. Dúvida? Então, nós temos aí vários aspectos radiológicos que vão nos auxiliar no diagnóstico aí da luxação ou da displasia congênita do quadril. Tá? Esta figura mostra a displasia de desenvolvimento, a luxação congênita do quadril
direito na criança de 2 meses de idade. Pessoal, o raio-x eu não consigo ver de legal porque eu não tenho o núcleo de crescimento. A partir do 5º mês eu consigo me orientar melhor. Eu não tenho, essa paciente ainda não teve condições de fazer ultrassom, que o ultrassom ia fazer o diagnóstico, ia fechar o meu diagnóstico. Bom, mas eu vou ter que só tem o raio-x para eu fazer. Vou fazer o raio-x em AP e vou começar a avaliar os aspectos radiológicos desse quadril para eu ver se eu consigo fazer o diagnóstico precoce dessa criança. E aí você vai para arco de Shenton, esse lado aqui, ó, tá legal. Esse lado aqui, opa, não está batendo. Esse quadril aqui está alterado. Vou fazer a linha dos quadrantes. Linha tri-irradiada, ou de Hilgenheim. Linha de Perks, a borda lateral do acetábulo. Essa cabeça não está no quadrante inferior medial. Esse quadril aqui está alterado. Vou traçar o índice acetabular. Linha tri-irradiada, angulação da borda superior. Eu tenho que ter até quantos graus? Até 30 graus. Não deu 45 graus. Fechou meu diagnóstico. Essa criança está com uma alteração de displasia ou está subluxando esse quadril. Eu vou começar a tratar. Entendido, pessoal? Pode repetir o alinhamento, professor, do quadril que você fala, que fica alinhado? Eu não peguei. Não, são os índices aqui, ó. Você pegou um raio-x de uma criança em AP. Eu não tenho ultrassom, não estou tendo acesso ao ultrassom, eu tenho que fazer o diagnóstico. Eu vou começar a traçar os meus aspectos radiológicos. Quais os aspectos radiológicos que eu tenho? Linha de Shenton. Aquela linha que a gente vai do ângulo do obturador, do forame obturador, até o colo do fêmur. Você vê que essa linha de Shenton está alterada. Esse é um sinal radiológico, aspecto radiológico. Esse lado aqui está normal. Vou fazer o outro aspecto radiológico, que é a linha dos quadrantes. Eu traço uma linha na cartilagem trirradiada, tá? E uma linha na borda lateral do meu acetábulo. O acetábulo está aqui, a borda lateral dele é aqui, assim. Eu vou traçar uma linha vertical aqui. Então, a gente montou um quadrante, aonde o quadril normal ele tem que ficar... Imagina que aqui já tem uma cartilagem, ela não aparece, mas ela está aqui, da cabeça do fêmur. Ela tem que estar em qual quadrante? Ela tem que estar no quadrante inferior medial. Quando ele está fora desse quadrante, a gente vai perceber que ele é patológico. Aqui, ó, você traçar o quadrante aqui, ó, borda aqui, ele está no quadrante inferior, abaixo aqui da linha horizontal e medial. Entendido? Uhum. Sim, professor. Entendeu? Sim, obrigada. O outro aspecto radiológico é o índice acetabular, que é a linha, você traça a linha do trirradiada, da cartilagem trirradiada, e ângulo superior do acetábulo. A gente tem que ser, no normal, é até 30 graus no recém-nascido. Se ele bate mais de 30 graus, provavelmente eu tenho um quadril instável ou uma displasia, desenvolvimento do quadril. Aqui, ó, traça a linha aqui na cartilagem trirradiada, depois um ângulo na borda superior do acetábulo. Se essa angulação for maior que 30 graus, eu tenho um quadril, uma displasia de desenvolvimento do quadril. Dúvida aí, pessoal? Pode ir, é hora de tirar dúvida agora. Na radiografia do quadril, os quadrantes de
Ombredani são formados pelas seguintes linhas. Quais aquelas linhas? Horizontal e vertical. Linha de Hilgenheiner, que é aquela horizontal, e linha de Perkins, que é a vertical. Os quadrantes são formados por essas duas linhas. Hilgenheiner, que é essa linha da cartilagem trirradiada. Cadê? Aqui, ó. Linha de Hilgenheiner, que a gente passa na cartilagem trirradiada, e a linha de Perkins, que é vertical na borda lateral do acetábulo. E a gente forma os quadrantes de Ombredani. Beleza? Tratamento. De 0 a 6 meses de idade. Eu fiz o diagnóstico, está com uma displasia de desenvolvimento do quadril. O quadril está instável, tá? Acompanhamento com avaliação clínica e radiografia. Ele está instável. Normalmente a gente orienta, eu particularmente oriento usar 2, 3 fraldinhas daquelas descartáveis, que você mantém esse quadril em abdução. Quando ele só está instável, o que é isso aqui? Instável e sem displasia. Aí eu fiz o teste de ortolane, ele tem um estalido, ele tem uma instabilidade, mas ele não luxa. Eu fiz o raio-x desse quadril, fiz o ultrassom, não vi nenhuma alteração radiológica, nem ultrassom, então ele não está displásico ainda, ele só tem uma instabilidade leve. Eu vou só fazer um acompanhamento, algumas orientações para a mãe e vou acompanhar. Esse quadril está instável e tem sinal de displasia já. Ele tem... o quadrante dele já está no limite, ele está saindo do quadrante inferior medial, ele já tem um arco de Shenton que já está alterado, são sinais de displasia do quadril. Então, eu vou começar o tratamento com suspensole, que é aquele suspensole que eu mostrei, vai ter foto aqui na frente, de 4 a 6 meses até clínica radiograficamente normal. Normalmente, a gente usa até os 6 meses de idade nessa criança, no recém-nascido, até os 6 meses. O quadril está luxado ou subluxado, aí você já passa logo para o suspensole. Tá? Professor. Oi. Nesse primeiro tópico de quadril instável, sem displasia, o acompanhamento é até quanto tempo? Normalmente, eu faço o acompanhamento dessa criança quase que semanal. Eu faço avaliação semanal e radiológica também desses pacientes, pelo menos por 6 semanas. Tá? Você vai fazer um acompanhamento radiológico, bota aí 2 meses. Porque a gente viu que lá no começo da aula, que 90% do quadril ele se estabiliza, o quadril instável ele se estabiliza no 2º, 3º mês de idade. Tá? E aí você vai fazendo um acompanhamento e cada consulta que você vai fazer no seu paciente, você vai fazer o teste lá de ortolane, o teste de Barlow, para ver como é que está. E você vai percebendo que ele está estabilizando, ele já não tem o clique mais, aquele quadril está muito mais estável. Você vai avaliando semana a semana. Eu, particularmente, faço semana a semana, pelo menos de 4 a 6 semanas. Beleza, obrigada. Beleza? Professor, é nesse período que a criança faz uso de 2 fraldas? Nesse período eu mantenho 2 fraldas, porque com 2 fraldas você mantém esse quadril mais em abdução, porque enche a perninha dele aqui, e aí você mantém em abdução esse quadril. Tá bom? Isso aqui são técnicas de redução, isso aqui não é importante agora para vocês, porque isso é mais no centro cirúrgico, você tem que ir no paciente anestesiado para tentar reduzir essa luxação. Esse é o suspensório.
suspensório de Pavlik, que chama. Você vê que ele mantém o quadril em abdução e flexão, que é a posição mais confortável para o desenvolvimento desse quadril. Tá? Até os 6 meses de idade, a gente usa o suspensório de Pavlik. Vai ser uma criança com uma displasia de desenvolvimento do quadril direito, usou suspensório de Pavlik, depois ele se tornou um jovem, adulto jovem, já sem sequela nenhuma desse quadril. Professor, quando usa esse suspensório, ele prende os dois lados, mas não pode afetar o lado que está normal? Não, porque, na verdade, essa posição é a posição confortável para o quadril. Tá? Você vai botar ele na posição confortável, o quadril patológico, o não patológico vai agradecer por isso, ele vai ficar feliz na vida também, porque ele está na posição que é bem agradável para o desenvolvimento. Eu achei que podia, sei lá, apertar, alguma coisa do tipo, mas então Não, é bem confortável. E para a criança, para o desenvolvimento do quadril dessa criança, é espetacular. Você mantém ele em abdução, rotação externa, ele centraliza a cabeça do fêmur dentro do acetábulo, e essa é uma posição bem confortável para o desenvolvimento desse quadril. Tá? tá joia. Beleza? Funções do aparelho de Pavlik: manter o quadril em flexão e abdução, evitar a extensão e adução do quadril, porque a extensão, quando você fecha a perna e estende, você empurra a cabeça do fêmur posterior. Então, isso é muito agressivo para o desenvolvimento do quadril. Desenvolver o acetábulo pela presença da cabeça femoral, porque você centraliza, como eu falei, lá dentro do acetábulo. Promove a redução espontânea do quadril luxado. Se reduz e mantém ele estável ali. Suspensório de Pavlik não deve ser usado após o 6º mês de idade, porque ele já não tem mais função, até porque a criança começa a ter muita força muscular e aí ele não consegue mais se sustentar naquela posição, que é a posição que a gente preconiza aí para o suspensório de Pavlik, que é a flexão e a abdução do quadril. Tratamento de 6 a 12 meses, diagnóstico é tardio. Lógico que quando você faz um diagnóstico, a gente viu imagem lá atrás, paciente recém-nascido, foi feito o diagnóstico, e aí usou o suspensório, fez um acompanhamento ambulatorial, o paciente evoluiu, não teve sequela nenhuma. Quando você faz um diagnóstico com 6, 8, 9 meses de idade, a gente sabe que já começa o prognóstico a ficar pior. Você imagina que a cabeça do fêmur, a física de crescimento da cabeça do fêmur, ela aparece com 5 meses, ela tem que começar a aparecer. Quando você faz o diagnóstico com 7, 8 meses, você já teve uma alteração do desenvolvimento daquela física, então já começa a alterar o nosso prognóstico, né? De 6 a 12 meses, diagnóstico tardio, redução incruenta, aí você já tem que fazer sob narcose, já tem que botar o paciente no centro cirúrgico, anestesiar, para você tentar reduzir, primeiro porque dói, segundo que a ação da musculatura ali, os músculos já começam a se adaptar àquela alteração, então eles começam a fazer força e não deixam você reduzir se o paciente não estiver relaxado. Geralmente, tenotomia dos adutores, aí você já tem que começar a fazer. Você corta os adutores, faz uma tenotomia, que a gente chama, solta o adutor, para esse paciente conseguir abrir essa perna, você conseguir fazer uma redução, porque se você não faz um diagnóstico precoce, esses adutores, como eu falei, eles começam a se adaptar àquela alteração, eles começam a ficar contraídos. E aí esse paciente não consegue abrir a perna. Quando ele não faz a abdução, que os adutores não deixam, você não consegue reduzir aquela luxação.
Às vezes você tem que fazer a tenotomia dos adutores. Aparelho engessado, 100% de flexão e 60% de abdução, é mais ou menos aquela posição do suspensório de Pavlik, mas aí você já tem que botar o gesso, porque o suspensório não sustenta esse paciente. Por 2 a 3 meses, para você manter aquela cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Umas causas mais tardias ou mais agressivas, a gente faz a artrotomia, abre ali a articulação para reduzir aquela cabeça do fêmur e bota um aparelho engessado por 6 semanas. Esse é o aparelho engessado, a gente bota o paciente na mesa ortopédica para fazer a abdução, faz o raio-x para ver se está reduzido, bota um aparelhinho engessado, com as 2 pernas em abdução. Esse aparelhinho aqui, ó, ele é pélvico inguinal. Ele vai lá da pelve até... Desculpa, pélvico malleolar bilateral. Ó. Você vai até lá o tornozelinho dos 2 lados e mantém a abdução, esse quadril. Flexão, né, do quadril e abdução. Tratamento. Após a marcha, o paciente já está período de marcha. Geralmente, você bota ele na tração por 15 dias e aí abre a artrotomia para reduzir, às vezes faz a tenotomia dos adutores também. Às vezes, você tem que abrir a articulação, fazer limpeza para ver se tem resto de limbo dentro daquela articulação, que não está atrapalhando a redução. Ressecção do ligamento redondo, é o ligamento que está lá na cabeça do fêmur com o acetábulo, você tem que, às vezes, ressecar esse ligamento para você conseguir uma boa redução. Ressecção transversa do limbo, esse limbo é uma estrutura que tem dentro da cartilagem, que ele fica aumentado, né, quando esse quadril não tem o fêmur ali dentro, então você tem que tirar um pouco do limbo para reduzir esse quadril. Alongamento ou tenotomia da musculatura, faz a redução e bota um aparelho engessado 6 a 8 semanas na posição de flexão e abdução. Mas você vê que o paciente, num diagnóstico tardio, o prognóstico começa a ficar muito ruim, né? E é o tratamento muito mais agressivo. Essa aqui é a tração. A gente põe para relaxar essa musculatura por 15, 20 dias, 2 a 3 semanas, para depois você fazer o procedimento cirúrgico. Quando você bota ele na tração, você tira um pouco da força muscular e vai te ajudar no tratamento cirúrgico. Essa é uma luxação do quadril, de 1 a 5 meses. Quatro anos e 8 meses, Ana. Aqui ela tinha 1 ano e 5 meses. Aqui em 4 anos já estava assim. Enfim, uma boa evolução do quadril. Tratamento após 3 anos de idade. Só artrotomia. Você tem que abrir a articulação, fazer todo aquele procedimento de limpeza da cartilagem, da articulação coxo-femoral, né? Às vezes você tem que fazer as osteotomias de fêmur, varizante, correção de antiversão, correção de encurtamento. Eu vou mostrar o raio-x. Osteotomia para correção do acetábulo, isso é uma cirurgia que você tem que cortar o ilíaco. Vou mostrar também, tá? Enfim, pessoal, o prognóstico é muito ruim. Você vê que quanto maior, pior o prognóstico, né? Porque você já tem que começar a fazer alterações anatômicas por cirurgia, por osteotomias, para você tentar botar ou centralizar aquele fêmur no acetábulo. Aqui, ó. Olha aqui como é que está luxado. Prognóstico muito mais reservado, né?
Aqui são as osteotomias, olha. Encurtamento. Às vezes você tem que cortar esse osso aqui para tentar trazer essa cabeça do fêmur para encaixar aqui no acetábulo. Você tem que fazer uma osteotomia, porque ele não consegue tracionar a musculatura que está muito forte, né? E aí você tem que fazer uma osteotomia, botar uma plaquinha e traz essa cabeça do fêmur. Enfim, depois você começa a fazer as cirurgias corretivas, tá? Para tentar corrigir as sequelas. Uma osteotomia do ilíaco, olha. O fêmur estava aqui em cima, conseguiu trazer a cabeça do fêmur para o acetábulo, só que ela não sustentava, porque ele tinha uma verticalização desse acetábulo. O que foi feito? Fez uma osteotomia no ilíaco, para ele rodar, olha, para ele dar um teto aqui para a cabeça do fêmur. Tá? Mas, professor, ele veio aqui para o acetábulo fácil? Não, ele foi feito uma osteotomia, cortou esse fêmur para encurtar ele, para ele descer. Ó. Cortou ele aqui, tirou um pedaço, fixou ele com uma placa, ele desceu, depois fez uma outra osteotomia do ilíaco para girar ele, para ele dar um teto para segurar a cabeça do fêmur nesse acetábulo. Você vê que começa a gente fica corrigindo deformidade. Tá? Osteotomia de Salter, que a gente chama. Ó, faz as osteotomias, fixa às vezes com fio para ele consolidar, e depois você tira o fio. Enfim, são tudo osteotomia do ilíaco, isso daqui. Ó, uma luxação aqui, ó, paciente de 12 anos de idade, fez uma osteotomia do ilíaco, fixou com fio, depois tiraram o fio, ó, manteve esse quadril dentro de um acetábulo, tá? Mas esse paciente, vocês vão convir que esse paciente vai desenvolver uma coxartrose precoce, né? É um acetábulo sofrido, uma cabeça femoral que está ali, que a gente montou para estabilizar, você dá uma qualidade de vida para esse paciente de 12 anos, mas ela vai desenvolver uma artrose precoce desse quadril, é um forte candidato a fazer prótese, artroplastia total de quadril no futuro. Essa figura mostra a doença displásica do quadril bilateral. Olha, aqui como é que luxou os dois lados. Aqui está o acetábulo. Esse fêmur teria que estar aqui embaixo. Teria que estar esse aqui embaixo. Menina de 9 anos de idade, ó, luxação congênita de quadril bilateral. Olha o estrago que faz. Complicações. Conduta é o controle anual até a maturidade esquelética, porém, alguns sugerem que um acompanhamento até os 5 anos de idade é suficiente. Se você faz um diagnóstico precoce nesse paciente, você tem um prognóstico melhor e vai fazendo um acompanhamento desse paciente. Normalmente, até 5 anos de idade, depende de quando foi feito o diagnóstico, foi um diagnóstico precoce, você tem um quadril estável, não vai ter complicação, não. Quando você faz um diagnóstico tardio, é lógico que é um paciente que você tem que acompanhar por um bom período. Complicações: reluxação, displasia acetabular residual comum, necrose avascular, destrói a cabeça do fêmur, pelo sofrimento que a cabeça do fêmur sofreu ali, né? Lesão de nervo femoral, hiperflexão do quadril. Às vezes você fica muito tempo em flexão, você pode fazer uma lesão. Isso aí no diagnóstico mais tardíaco, tá? Lesão do nervo ciático é muito raro, mas são complicações de um diagnóstico tardio de luxação congênita de quadril. Tá bom?
Aqui, ó, essa figura mostra doença articular degenerativa. Você vê que ele tem uma doença articular degenerativa por sofrimento desse quadril. Por mais que você faça a osteotomia, bote a cabeça no lugar, é um sofrimento, é uma articulação que sofreu 6, 8, 9 anos fora da cavidade anatômica dele, né? Dúvida, pessoal? Não tenho não, professor. Então tá jóia. Por hoje só à tarde, mas é outra turma, né? Fiquem com Deus aí, obrigado. Professor, Obrigada pela aula. Oi. vocês podem postar a aula da semana passada também no AVA, por favor? Nós vamos postar hoje todas as 4, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Tchau. Bem. Tchau, tchau.